Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num texto que é, olha, no mínimo, provocador. Recebemos um trecho de uma obra chamada Só Texto, e ele tem uma pegada teológica, filosófica e usa umas imagens que, nossa, fazem a gente parar para pensar. A nossa missão aqui vai ser tentar desvendar o que esse autor está querendo dizer. Ele traça um paralelo bem forte entre o que ele chama de sabedoria e de loucura, e descreve assim uma condição muito particular do que ele define como o homem ímpio. É quase um diagnóstico, né? Exato. Um diagnóstico da realidade que essa pessoa habitaria. Vamos tentar entender essa lógica. Pois é. E o interessante é que, para construir esse argumento, o autor, ele abre mão de uma linguagem muito formal, sabe? Ele não está escrevendo uma tese. Não mesmo. Pelo contrário, ele aposta tudo em metáforas muito fortes, quase viscerais. O ponto de partida dele é um contraste brutal. De um lado, o conhecimento que ele atribui a Deus, que seria infinito, e do outro, o conhecimento humano, que, na visão dele, quando não tem piedade, bom, não vale nada. É um choque de escalas. Exato. É um choque de escalas que define todo o resto da conversa. Um choque de escalas e uma ótima definição. E ele já começa com uma analogia que deixa isso claríssimo. Ele pega o telescópio James Webb, que é tipo o auge da nossa tecnologia, a nossa janela para o universo, e diz que todo esse universo que o Webb explora cabe metaforicamente como uma gota de água na mão do Pai. Que imagem poderosa para começar, hein? Joga a nossa importância lá para baixo. Totalmente. E é com base nessa ideia, nesse rebaixamento do conhecimento humano, que ele faz uma afirmação que me pegou. Ele diz, e eu cito, o homem impiedoso, não sendo inteligente ou sábio, mas sim nécio. Peraí. Essa palavra é chave. Ele não diz ignorante ou burro. Ele escolhe nécio. Essa palavra parece ter um peso diferente, né? Uma intenção específica. O que ele quer dizer com o nécio aqui? Exato. A escolha é super deliberada e crucial para entender o argumento todo. Chamar alguém de não inteligente, bom, pode ser uma crítica à capacidade de raciocínio, ao QI. Certo. Chamar de ignorante é apontar uma falta de informação. Mas nécio, especialmente nesse contexto teológico, filosófico, é outra coisa. A palavra aponta para uma tolice de ordem moral ou espiritual, sabe? Ah, entendi. E é a ideia de uma ignorância voluntária. Não é que a pessoa não consegue entender, é que ela se recusa a enxergar certas verdades que, para o autor, são fundamentais. É uma falha de caráter, não de intelecto. Entendi. Então não é sobre o quão esperta a pessoa é, mas para onde ela aponta a esperteza dela. É uma escolha de não saber. Precisamente. E ele dobra a aposta logo em seguida para não deixar dúvida. Ele diz que essa sabedoria humana do ímpio é vista como loucura para o Pai. E aí vem o golpe final, a imagem que fecha a ideia. Qual? Ele de risada do homem que pensa ser sábio. Nossa, isso é pesado. Quer dizer, não é só que o conhecimento humano é menor em escala. Do ponto de vista divino que o texto apresenta, essa nossa pretensão de sabedoria é cômica. É motivo de piada. Isso muda completamente o tom, transforma a hierarquia em humilhação. Transforma totalmente. A risada divina invalida a seriedade com que o homem nécio encara as próprias conquistas. Pensa no cientista orgulhoso com James Webb. Sim. Na ótica do texto, Deus não está impressionado, ele está se divertindo com a cena. Como um pai que vê o filho pequeno achando que construiu um arranha-céu com bloquinhos de madeira. Essa imagem serve para demolir qualquer orgulho intelectual e preparar o terreno para o próximo passo. Ok, então o autor estabeleceu essa hierarquia, onde a sabedoria humana é quase uma piada. Se essa é a premissa, como ele descreve a mente de alguém que vive nessa piada sem perceber? É aí que o texto entra na parte que, para mim, é a mais visual e talvez a mais assustadora. Ele afirma sem rodeios que existe uma desconexão no cérebro dele. E para ilustrar essa desconexão, ele nos joga dentro da metáfora principal. A famosa cápsula. Exato. Ele descreve que essa pessoa vive como se fosse em outra realidade, em uma cápsula dentro do espaço.
É uma imagem de isolamento completo. Total. E ele ainda adiciona uma camada sensorial para a gente sentir o clima. Essa cápsula vem com aquele som de vácuo, uma falsa paz. Essa falsa paz com som de vácuo não me parece uma imagem de tranquilidade. Não, de jeito nenhum. Parece mais o silêncio desconfortável, opressivo de um isolamento absoluto. Isso. Sem dúvida. A escolha da metáfora da cápsula é genial dentro da lógica dele, porque ela carrega várias ideias de uma vez. A primeira, como você disse, é o isolamento. A pessoa está selada, contida. Separada do que ele considera a realidade verdadeira. Isso. A segunda é a alienação. Ela não está só isolada, está dentro do espaço. Um ambiente hostil, estéril, sem vida, é a imagem máxima da solidão existencial. E tem a questão da percepção, né? Quem está dentro da cápsula provavelmente não sabe que está nela. Para essa pessoa, a cápsula é o universo inteiro. Esse é o ponto-chave. É uma percepção completamente distorcida. E os detalhes sensoriais que ele usa são brilhantes para reforçar isso. O som de vácuo não é o silêncio da meditação, da paz de espírito. Não. O silêncio pode ser pleno, cheio de presença. O som do vácuo é a ausência de tudo, é um zumbido de nada. E a falsa paz que vem com ele não é a tranquilidade de quem está seguro. É a paz da anestesia, a calma de quem não percebe o perigo, de quem está sedado. É a paz de não saber o quão sozinho e perdido você realmente está. Quase como uma pessoa em coma induzido. Exatamente. A cápsula é uma UTI existencial, mas sem a promessa de cura. E essa ideia de sedação, de entorpecimento, é o gancho perfeito para a próxima parte. Pois é. Se a pessoa está nessa cápsula, isolada, com uma paz que não é real, como ela se mantém assim? O texto deixa claro que isso não acontece por acaso. Não mesmo. Ele diz que essa condição é mantida por uma anestesia que o demônio dá ao ímpio. O objetivo, segundo o texto, é bem direto: impedir que a pessoa perceba o quanto o demônio machuca o ímpio. Ou seja, é um mecanismo de engano para manter a pessoa dopada. Inconsciente do próprio sofrimento. Exato. E aqui o autor não mede palavras. Para explicar o que são essas anestesias, ele começa com um exemplo mais gráfico e explícito possível, quase para chocar. Ele joga na cara, né? Joga. A primeira anestesia que ele cita é como se estivesse o dia inteiro assistindo vídeos no Xvideos e tocando no pênis. Ele joga essa imagem crua na nossa cara como protótipo de todo o sistema. Muito forte. Ele não está só listando pecados. Ele está ilustrando, da forma mais visceral que consegue, o que ele considera um entorpecente espiritual. Uhum. Na lógica do texto, essa não é só uma atividade, é uma ferramenta de distração, é um ruído altíssimo projetado para preencher o som de vácuo da cápsula. O objetivo é manter a mente ocupada com estímulos primários e imediatos para que ela nunca tenha um segundo de silêncio para se perguntar: onde eu tô? O que está acontecendo comigo? Faz sentido. E, depois de estabelecer esse protótipo, ele expande dizendo que existem anestesias similares. E a lista que ele apresenta é bem eclética. Ele menciona casas, empresas fraudulentas, prostitutas, gula, jogo maligno da Steam. E não para aí. Não para. Entorpecentes, 2 latas de cerveja e 1 cigarro. Essa lista é fascinante pela variedade. Ele joga no mesmo saco vícios clássicos que todo mundo reconheceria como problemáticos, gula, drogas, álcool, com outras coisas que são vistas de forma muito diferente. Sim, é isso que me chama a atenção. Peraí. Colocar casas e empresas fraudulentas na mesma lista de prostitutas e entorpecentes é um salto gigantesco. Uma coisa é um vício, outra é uma ambição socialmente aceita, como ter uma casa. É a grande provocação do texto. O autor está realmente equiparando os dois. Ao fazer isso, ele está atacando não apenas os vícios individuais, mas o próprio sistema de valores da sociedade moderna. Para ele, a anestesia não está só naquilo que é ilegal ou imoral. Está também no que é legal e incentivado. Exatamente. Não é a casa em si que é o problema, mas a busca obsessiva por bens materiais como um fim em si mesmo, como um substituto para um propósito espiritual. A empresa fraudulenta é a corrupção do trabalho. A casa é a corrupção do desejo por segurança.
Para o autor, tudo isso vira ruído, distração. Então, na visão dele, até a busca pelo sonho de ter a casa própria pode ser uma forma de anestesia. Pode ser, se ocupar o centro da sua vida e te impedir de olhar para as verdades fundamentais que ele defende. E a inclusão do jogo maligno da Steam é genial, porque moderniza o argumento. Sim, isso me chamou a atenção também. Por que um jogo de videogame estaria nessa lista? O interessante é que, ao colocar um jogo ao lado de vícios clássicos, o autor está fazendo uma crítica poderosa à arquitetura do entretenimento moderno. Ele não está falando de jogar bola no parque. Ele está falando de sistemas projetados para prender a atenção, para criar loops de dopamina. Para manter a gente engajado por horas. Exato. Engajados numa realidade virtual. Ele argumenta que a arquitetura dessas distrações digitais é tão intencional e potencialmente prejudicial quanto de uma substância química. É um entorpecente do século XXI. Uau! É uma perspectiva bem sombria sobre entretenimento. E para fechar a lista, depois de falar de coisas tão grandes, ele joga um detalhe super específico. Uma calça legging apertada nas nádegas e na vagina. Quase aleatório, né? Pois é. Por que tão específico? O que uma peça de roupa está fazendo no meio de tudo isso? Esse detalhe final é talvez o mais impactante. Depois de listar conceitos amplos como materialismo e vício